Depois que o banquete terminou, Lenin decidiu ficar no Castelo de Sangue por um tempo. Durante este período, ele recebeu constantemente informações sobre a situação na Crystal Mountain. As Montanhas de Cristal foram a principal área onde ocorreu o conflito com o Relâmpago de Júpiter, uma cadeia montanhosa localizada perto do corredor da Arcelor. As Montanhas de Cristal foram nomeadas assim por causa de sua produção de um tipo de minério de cristal de alta energia. Este minério poderia, em certa medida, substituir cristais mágicos como fonte de energia para fantoches, ou para construir formações e artefatos. Isso levou a uma demanda decente pelo minério, o que manteve os preços altos. Ele pode ser encontrado em toda parte na Crystal Mountain, mesmo na superfície. Isso facilitou a extração do minério, fazendo com que o local fosse considerado uma fonte natural de riqueza. É claro que, mesmo assim, só poderia atrair magos mais fracos. Não foi o suficiente para atrair os olhos de Morning Stars. Minas de minério de tal qualidade já estavam presentes no Relâmpago de Júpiter, no Círculo Espiritual e até mesmo no clã Ouroboros. Não valia a pena uma luta entre as estrelas da manhã. O real valor surgiu de um boato sobre o lugar. Lendas relataram que este era originalmente o quartel-general de uma antiga organização magus em grande escala Scarlet Crescent. Durante a guerra, os antigos magos olharam para o futuro e decidiram esconder toda a região com formações de magia. Eles deixaram sua herança lá, e só apareceria quando chegasse a hora. Muitos magos haviam escovado isso no começo, em zombaria, chamando-o de absurdo. Mas as inspeções feitas no local por Cibel e os outros revelaram que aqueles restos realmente existiram, e até esconderam enormes riquezas. O Relâmpago de Júpiter havia aprendido essa informação ao mesmo tempo. Como tal, houve um desacordo sobre a propriedade da Crystal Mountain. Batalha logo se seguiu. Ambos os lados mostraram moderação no começo. A batalha foi restrita a um pequeno rompimento espacial, e envolveu apenas aqueles que estavam no topo da Estrela da Manhã. Mas quando o Magus da Lua Radiante se viu em desvantagem contra as forças combinadas dos três bruxos da Serpente Gigante Quemoen e Cibel, ele se sentiu extremamente envergonhado. Assim, esse assunto se intensificou abruptamente. O que se seguiu foram os três duques perdidos no plano astral, e os exércitos aliados cercaram o clã Ouroboros em meio a truques. Não fosse pelo fator inesperado chamado Leylin, o clã Ouroboros poderia ter sido aniquilado nesta tempestade, terminando o legado dos bruxos da Serpente Gigante Quemoen no continente. Você só tinha uma pequena desvantagem, e sua vingança já era tão cruel. Leylin já havia formado uma imagem do Magus da Lua Radiante do Relâmpago de Júpiter. Ele era um homem cruel e mesquinho. Normalmente, tais personagens não deviam ser temidos, mas uma vez que um colega possuísse habilidades tão enormes, Lenin teria pavor de conhecê-lo. Segundo os rumores e os dados coletados pelo mentor e sua equipe, o tempo de superfície dos restos do crescente vermelho será quando o Sol, as estrelas e a Lua convergirem e quando o arco de Oak aparecer. Lenin colocou os documentos secretos e o AI-chip começou os cálculos. Formato de tempo identificado como sendo da Era Antiga. Convertendo-se no calendário usado pelo continente central, a data está se aproximando em breve. Leylin acariciou seu queixo. Não admira que a luta ficou tão violenta que eles até queriam me envolver. Quanto às intenções de Spirit Circle e Windwolf Lair, ele foi muito claro sobre o que eles queriam. Eles podem ter feito algum pacto com os três Varlocks da Estrela da Manhã do clã Ouroboros anteriormente, estabelecendo regulamentos sobre a distribuição dos espólios. A outra parte do pacto havia desaparecido, mas o contrato ainda estava de pé. E, no entanto, eles não estavam dispostos a apenas transferir esses benefícios para ele. Como tal, envolvendo e fazendo representar o clã Ouroboros, eles queriam refazer o pacto em breve. Se não o fizessem, teriam que compartilhar todos os benefícios que dolorosamente adquiriram com Leylin, e não era um pensamento bem-vindo. No entanto, até mesmo Leylin concordou com este assunto. Simplificando, os benefícios foram feitos para os três Morning Star Varlocks. E agora, embora os benefícios tivessem sido reduzidos um pouco, eles foram feitos apenas para ele. Afinal, ele era o único representante do clã Ouroboros, possuindo o direito de negociar em seu nome. Assim, era compreensível que eles desistissem de algumas coisas para angariar seu apoio.
Nesse cenário, os ganhos do clã Ouroboros, no todo, reduziriam, mas ele teria boas a rumo a si mesmo. Sendo assim, por que ele não concordaria? Senhor Leyland, você está aí. A voz de Paul soou de repente do lado de fora. Estou aqui, respondeu Leyland ao abrir a porta. Se você tomou sua decisão, podemos prosseguir com a cerimônia de alteração do contrato. Paul sorriu ao transmitir a mensagem. Certamente. Leyland acenou com a cabeça e seguiu Paul até o salão. Aqueles presentes numerados 5. Junto com 2 espíritos Varlocks estavam Cybele, Paleza e Philip. No centro do pequeno corredor havia uma longa mesa coberta com uma toalha de mesa vermelha. Nele estava o contrato, junto com uma caneta de pena de ganso e tinta. Leyland tremeu no momento em que pisou no corredor. Ele sentiu como se tivesse entrado em um domínio sem limites, cheio de um ar de retidão. Este é o domínio da justiça. Este lugar foi a testemunha quando assinamos o contrato com os 3 duques da última vez também, explicou Cybele. Contratos feitos entre Morning Star Magie não poderiam ser quebrados. Com a eficácia incluída dessa ligação, o pacto foi absoluto. Não é à toa que Cybele, aquele velho monstro, ainda não tinha escolha senão seguir as regras e fazer concessões para Leyland, fazendo com que ele alterasse o contrato. Leyland caminhou em direção à mesa, examinando as pequenas diferenças entre o contrato antigo e o novo. O novo reduziu pela metade os benefícios do clã Ouroboros, fazendo com que Leyland tricotasse sua testa. Mas sob a coluna que anotou o beneficiário, o nome foi alterado. Os nomes dos 3 duques foram substituídos por Leyland Farlier. Os 3 duques haviam colocado a condição em Cybele de que, se eles morressem, os benefícios seriam transferidos para o clã Ouroboros. Agora, tudo estava sendo entregue a Leyland. Como é? Se houver algum problema, sinta-se livre para nos dizer. Nós abordaremos isso e faremos as alterações imediatamente. A urgência no tom de Cybele era evidente, afinal de contas, o momento da revelação dos restos estava se aproximando. Se eles não tivessem resolvido problemas internos, como eles competiriam com outras coisas? Leyland fechou os olhos por um segundo enquanto ponderava antes de perguntar. O contrato afirma que espólios adicionais serão distribuídos com base na força e contribuição militar. Exatamente quais são os critérios? É claro que se baseará nas conquistas das Estrelas da Manhã, respondeu Cybele, sem hesitar. Em sua opinião, as tropas abaixo do Reino da Estrela da Manhã nem sequer mereciam consideração. Muito bem. Gostaria de acrescentar outra cláusula sobre evacuações de emergência. No caso de alguém encontrar uma força irresistível, a saber, um oponente no Reino da Lua Radiante, nós podemos usar qualquer método que desejamos sair do campo de batalha. Isso não irá alterar a distribuição dos espólios. Alguma objeção? Leyland se apresentou como alguém que se especializou em direito e contencioso. Cybele e os outros ficaram aturdidos e trocaram olhares um com o outro. Se é isso que você deseja, com certeza. Cybele assentiu com a cabeça, e Philip imediatamente deu um passo à frente, fazendo as alterações com a caneta de pena de ganso. Não tenho outros problemas. Depois de resolver algumas disputas, Leyland finalmente concordou com a cabeça. Ele tirou um selo do peito e carimbou o contrato. Asterisco Vend. Asterisco depois que o selo foi estampado, uma imagem apareceu no papel amarelo claro. Era o de uma cobra negra mordendo o próprio rabo girando incessantemente. Este foi o selo oficial do clã Ouroboros. Ele foi originalmente mantido e controlado pelos 3 Varlocks da Serpente Gigante, e agora estava na mão de Leyland. Felizmente, devido a algumas razões desconhecidas, os 3 duques assinaram o contrato sob o nome do clã Ouroboros, caso contrário, Leyland não teria sido capaz de fazer as emendas. Depois que o último selo foi carimbado solenemente pelo último Morning Star Varlock no contrato, o poder da justiça no salão subiu ao limite. O novo contrato gradualmente flutuou no ar, brilhando em um lindo amarelo dourado enquanto o antigo contrato silenciosamente se transformava em uma pilha de cinzas. Tudo bem, vamos discutir os próximos preparativos. Com o contrato alterado com sucesso, Cybele e o outro Morning Star Varlocks pareciam ter se refrescado com confiança e começaram a desenvolver sentimentos positivos por Leyland.
Cibele impacientemente pediu a cada um para começar a planejar a estratégia de batalha. Ele claramente não podia esperar. Leilin estampou um sorriso no rosto, mas no fundo ele revirou os olhos. Como eu não poderia alterá-lo? Estou sozinha, ao contrário dos 3 mentores. Se eu persistisse, acabaria sem nada no final, até mesmo atraindo a malícia de suas 2 organizações. Pesando suas opções, Leilin optou por alterar o contrato. Foi a melhor opção em suas atuais circunstâncias. Ele acreditava que, mesmo que os 3 duques voltassem do purgatório, não ficariam descontentes com sua decisão. Dentro do relâmpago de Júpiter, além do mago da lua radiante, existem mais de 10 estrelas da manhã, no meio de uma sala que lembrava um centro de comando. Cibele explicou lentamente os detalhes do relâmpago de Júpiter, e Leilin finalmente foi exposta. A sua força. O líder da outra parte será preso pelo bruxo da lua radiante do nosso lado, não se preocupe. Nós só precisamos cuidar dos restantes 10 mais Morning Star Magie. Muitos dos territórios e missões importantes de Júpiter no relâmpago exigiram que os Morning Star Magie os supervisionassem. Como tal, suponho que não mais do que 9 Morning Star Magie será na Crystal Mountain. Cibele parecia estar muito familiarizado com informações sobre o relâmpago de Júpiter. Ele tinha um canal especializado de informações ou conseguiu emboscar um espião. O círculo espiritual pode cuidar de 3, Paul comentou com segurança. Muito bem, Paleza e Philip vão aguentar 2 deles. Isso significa que estamos com 4 estrelas da manhã.